Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Imprudência de condutores de veículos geram muitos acidentes. Bicicleta pode ser alternativa para o trânsito. Belém possui 15 mil vagas em hotéis para hospedagem de turistas. Pichação e a depredação do patrimônio público. 1/5 da população belemense sofre com hipertensão. Você acompanha a agenda cultural e um bate-papo com Dona Onete. Hoje é sexta-feira, 22 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre os acidentes com motos e as amputações de membros ocasionadas por esse tipo de acidente. De acordo com dados do Detran do Pará, as imprudências do condutor vêm crescendo nos últimos anos e são as principais causas de acidentes no trânsito. Por ano, mais de 40 mil pessoas morrem devido à má conduta. E nesta reportagem, vamos acompanhar dados atualizados das imprudências de trânsito do estado do Pará. De acordo com algumas pesquisas, os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Brasil. A rotina de se locomover nas vias está se tornando um hábito perigoso. Todos os anos, mais de 42 mil pessoas perdem suas vidas por conta dos acidentes de trânsito. Isso está relacionado à má conduta dos motoristas. Estatísticas do Detran, os últimos anos vem seguindo uma certa temática que o condutor paraense tem, digamos, de certa forma acelerado demais. Eles têm excedido muito a sua velocidade. Nós temos identificado que a cada 100 infrações, 48 aproximadamente são por excesso de velocidade. Nós temos vários órgãos de trânsito, União, Estado, Município, que têm a questão do radar eletrônico para a questão de velocidade. E as pessoas, infelizmente, estão levando esse comportamento inadequado. Nós sabemos que o excesso de velocidade pode gerar graves acidentes, não só a questão do dano patrimonial, mas até a questão de vidas. Quando você excede a velocidade, você não coloca em risco só a sua vida como condutor, mas todas aquelas pessoas que estão transitando ali naquela via pública. Além do excesso de velocidade, avançar o sinal e andar sem capacete também são infrações com altos números. Sem dúvida é a questão da motocicleta, Nós temos em segundo lugar o avanço de sinal, em linhas gerais, mas em terceiro lugar, em quarto, a questão da falta do capacete. Em terceiro lugar, o motorista, o condutor da motocicleta sem capacete. Em quarto lugar, o passageiro. Infelizmente, houve um crescimento nos últimos anos da motocicleta, mas as pessoas, mesmo com esse crescimento, elas não se atentaram para a questão do capacete, que é um elemento de segurança. E é fator determinante para grandes acidentes no trânsito, em virtude do capacete ser um item de segurança. De acordo com o Detran Pará, a evolução das imprudências é uma preocupação constante do órgão. Uma linha geral, nos preocupa muito a evolução do comportamento do condutor paraense. Ele vem, infelizmente, acompanhando o comportamento inadequado do brasileiro. Então, o paraense também tem se excedido muito na velocidade. Não aparece no ranking das 5 primeiras a questão da bebida, mas nós sabemos que a bebida alcoólica é um fator realmente determinante para acidentes de trânsito. Então, nós estamos intensificando o Estado e demais órgãos de trânsito a questão da fiscalização e a questão da prevenção e da educação. Só que não adianta nada todo esse esforço, a divulgação dessas condutas, comportamentos inadequados, se as pessoas, os condutores, não fizerem realmente sua parte. Muitos condutores têm a consciência da infração, mas ainda assim as cometem. Nós identificamos que o condutor tem a consciência, ele sabe a informação. Quando abordado em fiscalização, quando questionado por alguém, até no hospital, infelizmente, ele diz que ele tem conhecimento, ele tem consciência que ele precisava usar o capacete. Mas ele alega fatores outros, como a calor, era andar uma distância percorrida pequena para não fazer a utilização. E ele acaba colocando em condutas inadequadas a sua própria vida em risco. A atenção é fundamental na hora de andar no trânsito. Isso, sem dúvida, principalmente excesso de velocidade, quando nós vamos, por exemplo, para as estradas, rodovias onde a velocidade ela é um pouco maior, um acidente em uma colisão, geralmente nas estradas ela é uma colisão frontal e fatalmente pode gerar um número de óbito muito maior. Então realmente o Detran faz o alerta para que as pessoas realmente tenham uma conduta no trânsito mais adequada, porque, como eu frisei ainda há pouco, não adianta todo um esforço legal do Estado, para prevenir e reprimir, se a população realmente não fizer a sua parte. Você está colocando em risco a sua vida, então é importante uma conduta adequada no trânsito.
As avenidas Almirante Barroso e Governador José Malcher tiveram trechos interditados a partir desta quinta-feira no bairro de São Brás, aqui em Belém, para a construção de 2 estações do BRT na área. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a previsão é que as obras durem 5 meses. A interdição na Avenida Almirante Barroso ocorre no trecho entre as avenidas Governador José Malcher e Cipriano Santos, sendo uma interdição total no sentido entroncamento São Brás e uma faixa da via do sentido oposto. A Avenida Governador José Malcher teve apenas uma faixa interditada no trecho ao lado da Praça da Leitura. O bloqueio atinge a pista, a ciclofaixa e as calçadas laterais da praça. Os ônibus urbanos que ligam os distritos de Mosqueiro e Outeiro sofrerão alteração em seus itinerários. Caroline Guimarães tem mais informações. De acordo com a Prefeitura de Belém, as obras são necessárias por conta da construção da estação do BRT lá em São Brás. As obras devem durar cerca de 5 meses. Os ônibus que fazem viagem Mosqueiro-Belém terão como ponto de chegada e partida a Praça Floriano Peixoto. Já os ônibus que fazem viagem Belém-Outeiro terão como ponto de embarque e desembarque o ponto de ônibus em frente ao terminal rodoviário de Belém. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre trânsito, com os frequentes acidentes, as dificuldades de estacionamento e os constantes congestionamentos, além do aumento na frota de veículos, o trânsito na capital paraense fica cada vez mais difícil. Uma alternativa para isso é a bicicleta como meio de transporte. Muitos podem pensar no perigo, mas tem um grupo em Belém que ajuda a superar os medos e colocar as bicicletas nas ruas. Esses jovens rapazes fazem parte de um projeto internacional chamado Bike Anjos. O Bike Anjo existe em mais de 11 países, 290 cidades e conta hoje com o apoio de mais de 4.000 voluntários. E surgiu, sabe como? Com um princípio que a gente conhece bem: ajudar o próximo. O Bike Anjo surgiu em São Paulo, por volta de 2010, 2011, em que nacionalmente nós fazemos uma bicicletada todo mês, na última sexta-feira do mês. E muitos ciclistas que tinham vontade de ir à bicicletada, eles tinham medo de andar na rua, tinham receio do trânsito, então começou dentro das redes sociais a fazer o que eles chamavam de bondes. Então vamos criar bondes para levar as pessoas que estão com medo, que estão com receio, levar essa demanda reprimida aos passeios de bicicletada, às manifestações de bicicletada. E a partir daí as pessoas começaram a criar essa rede de funcionamento, começaram a brincar dizendo assim: olha, o Bike Anjo, porque é o anjo da guarda e tal, que ajuda. O Murilo é arquiteto, professor e um dos voluntários do Bike Anjos. Usa a bicicleta para a maioria de suas atividades diárias e busca, junto com os amigos, propiciar que cada vez mais pessoas utilizem o meio de transporte. Para isso, eles produziram um documentário. Sim, a ideia é que a gente mostre para todo mundo que andar de bicicleta é possível, é viável e é muito mais prático de se movimentar na cidade de bicicleta. Quando eu comecei a andar de bicicleta em 2009, a cidade ainda dava para trafegar de carro tranquilamente, né? Não tínhamos tantos engarrafamentos. E hoje a gente percebe que o centro urbano que a cidade tem parado nos horários de pico, ônibus lotados, e a gente percebe que a bicicleta em curtas velocidades é o melhor meio de transporte, é o mais adequado. Claro, ressalvando as intempéries climáticas, a gente percebe que com calor, tomando um pouco mais de água gelada, a gente consegue manter a temperatura do corpo. O Bike Anjos ajuda a encontrar a melhor rota para o deslocamento das pessoas e ensina aquela pessoa que tem curiosidade de usar a bicicleta, mas ainda não sabe andar, por exemplo. Esse protagonismo das pessoas é criar essa relação com a bicicleta, aprender a manejar o equilíbrio, a psicofisiologia do equilíbrio, né? O que estar com o corpo, com esse novo equipamento, né? Com esse novo veículo ali, fazendo com que o corpo humano tenha um novo centro de gravidade. Então, isso é trazer o protagonismo. A própria pessoa é que já tem dentro de si todas as ferramentas psicofisiológicas necessárias para andar de bicicleta. É isso. Muito mais do que aprender a andar ou descobrir novas rotas, o projeto quer conscientizar condutores de veículos a verem a bicicleta como um meio de transporte e não o ciclista como alguém que atrapalha o trânsito.
A ideia do Bike Anjo é também primar por essa harmonia no trânsito, compartilhamento das vias, né? Numa cidade em que seja possível ter todos esses atores no trânsito de forma harmônica e vivendo com fluxo, de verdade com trânsito, e não mais com congestionamento, né? Porque a gente entende que a bicicleta, aliada aí a todos os outros transportes, né, e principalmente ao transporte público de qualidade, é um dos solucionadores dos engarrafamentos, né? Porque para que a gente consiga um trânsito mais harmônico, eficaz e humano. É como um usuário de direito da via que Jorge quer ser visto. O carioca de coração paraense usa a bicicleta para tudo. Já há muito tempo, desde quando eu me conheço como gente, eu utilizo a bicicleta como meio de transporte, como meio de trabalho também, para estar me locomovendo para lugares mais rápido, no trânsito. Então, o trânsito hoje em dia está muito intenso, então a bicicleta ela ajuda muito isso, apesar que, principalmente em locais que tem ciclovia, tem locais para a gente poder nos locomover, então ajuda bastante a utilização dela. Até para a saúde, né? Até para a saúde, né? Ontem eu tive com o meu cardiologista, ele me perguntou se eu fazia algum tipo de exercício. Eu ando de bicicleta o dia todo, tudo que eu faço é com a minha bicicleta. Para poder, que eu sou uma pessoa que não sou muito adepta à academia, fazer exercício, então a bicicleta é uma forma de eu trabalhar e de me exercitar também no dia a dia. Já sofreu alguns acidentes pela falta de cuidado dos motoristas com os ciclistas. Mesmo assim, não abandona a bicicleta e pede conscientização. O motorista tinha que se educar um pouquinho mais e respeitar mais o ciclista nas ruas, né? Que infelizmente ou felizmente é o nosso meio de transporte, é como a gente tem que se locomover, principalmente a gente que gosta, eu que adoro andar de bicicleta, então para mim é o meu dia a dia. Então nem adianta te perguntar se você tem medo. Não tenho medo nenhum de andar de bicicleta, adoro andar de bicicleta, é o meu dia a dia, recomendo. É uma coisa assim gostosa que exercita o corpo da gente, a mente também, que é uma coisa que você vai... Os locais que você vai passando aqui em Belém que você não conhece, principalmente eu que sou carioca, estou aqui, carioca não, eu digo que eu sou parioca, porque eu já estou aqui há 12 anos, então é uma mistura de paraense com carioca, né? Então já estou aqui há vários anos já, então já me considero aqui da terra. Então adoro olhar os locais, por onde eu passo, com a bicicleta. Então para mim isso é uma maravilha, é uma terapia muito grande, o ciclismo. E agora vamos falar sobre meio ambiente. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam aumento no número de focos de queimadas em municípios do estado do Amazonas. Segundo o monitoramento, 174 focos de queimadas estão ativos no estado atualmente. O estado do Amazonas apresentou aumento nos registros dos focos de queimadas nesse último mês de junho. No início do ano, o estado teve um número recorde nestes casos. Mais de 700 focos foram notificados. Já no mês de fevereiro e março, a quantidade de focos teve redução de 275 para 140. Durante os meses de abril e maio, houve uma queda expressiva, registrando somente 52 casos. Entretanto, os focos voltaram a apresentar crescimento no mês passado, quando 90 focos foram identificados somente em junho. E agora vamos falar de saúde em Macapá, que teve aumento de 10% no número de focos da infestação do mosquito Aedes aegypti, de acordo com o último levantamento rápido do índice de infestação. Os dados foram coletados de 5 a 12 de julho e são comparativos à última avaliação elaborada em abril e maio. A maioria dos focos foram encontrados no lixo doméstico. O estudo também identificou que os bairros Marabaixo, Goiabal e Cabralzinho tiveram a maior incidência do mosquito que transmite os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana.
Procurar um local para hospedagem aqui em Belém é relativamente fácil. Quem vem à capital paraense pode contar com quase 15 mil leitos de hotéis em vários formatos. Há opções para quem prioriza conforto, serviço ou custo. Vamos conhecer hoje um desses formatos, os hotels. Acomodação confortável, serviço de qualidade e boa localização. Essas são algumas características que uma pessoa valoriza na hora de procurar um lugar para se hospedar. Em Belém, há vários formatos de hospedagem. Você tem os hotéis, você tem os hostels, você tem os motéis, você tem os apart-hotéis, você tem os flats. Então são 5 tipos em regra, fora, obviamente, pensões e pensionados, que casas de cômodo, que a gente tem um conhecimento menor e uma divulgação muito menor, mas na época de emergência do sufoco também são utilizáveis. Na hora de escolher, as redes sociais e sites de viagem podem dar uma mãozinha. As empresas de hospedagem, os meios de hospedagem, eles fazem as divulgações dos pacotes que eles fazem, que é o atrativo hoje para quem vem de fora, todos via internet. Criam páginas em aplicativos de rede social e a pessoa ali colhe todos os dados. Você tem também essas empresas que fazem essa captação, né, de reservas através delas, você também vê ali as opiniões, aquela coisa. Então, a mídia social e a rede social, em regra, ela é um parceiro, mas ela também pode te quebrar, porque às vezes uma opinião mal dada, né, te deixa mal visto no setor ou às vezes mal interpretado, vamos colocar assim. Uma das opções que vem crescendo no Brasil são os hostels, estabelecimentos de hospedagem com menor custo-benefício. De acordo com o Sindicato dos Hotéis e Bares Similares de Belém, a capital paraense tem hoje 15 hostels, de formatos diversos. A palavra hostel ela é muito mais mundial, ela é muito mais fácil do turista estrangeiro saber do que se trata do que eu falar uma pensão. Uma pensão ela limita o público que vai frequentar. Mas você tem no âmbito da cidade de Belém vários locais com hospedagens coletivas nos moldes de um hostel com nome de pensão, que no fundo são hostels, né? Só que não tem a mesma nomenclatura porque são negócios em regra informais. João Marques é proprietário de um dos primeiros hostels de Belém. Seu estabelecimento funciona desde 2011, em uma casa estilo colonial no bairro de Nazaré. Um prédio tombado que foi transformado em um espaço de hospedagem. O investimento ele surgiu como uma necessidade, né, de não haver hostels dentro de Belém do Pará, né. A demanda ela era bem grande em relação à busca de um meio de hospedagem com custo-benefício econômico, tá? E não havia essa acessibilidade dentro de Belém justamente por essa viela, né, de um custo mais econômico para fazer um turismo econômico, tá? E essa ideia surgiu justamente com essa relevância de haver algo mais acessível, né, para um mochileiro que está viajando pelo Brasil, que veio ao nosso país ou que quer conhecer a Amazônia de uma forma diferente, de uma forma que caiba dentro do bolso dele. Pelo hostel de João, passam entre 30 a 40 mil pessoas por ano. O espaço recebe muita gente de fora do país e pessoas que procuram uma hospedagem de menor custo. A maior classe que a gente recebe aqui são empresários que a gente recebe a nível Brasil, né, que vêm fechar negócios aqui dentro do nosso estado também, e pessoas que vêm por simples e meramente turismo, né? Professores, enfim, de várias outras formações que querem conhecer a beleza que o Pará tem, a beleza que Belém tem, né? E isso é o que atrai essa parte exótica que as pessoas recebem fora do nosso estado e que dá o gostinho de querer vir para conhecer a nossa cidade, a nossa cultura, a gastronomia que é muito rica. Então todos esses fatores são preponderantes para que tenha aquele gostinho de as pessoas quererem vir para cá. Tem também quem utilize o hostel como moradia. Existem pessoas que fecham contratos, né, com empresas que são sediadas aqui na nossa região metropolitana e a nível do estado do Pará também. Então são pessoas de outros países, por exemplo, a nível de Canadá, a nível de
Europa, que são pessoas contratadas por grandes empresas que são sediadas dentro do nosso estado e que fecham acordos trabalhistas para prestação de serviço, né, propriamente dita, e acabam morando aqui. Mesmo com o crescimento da oferta de serviços de hospedagem, fatores como o preço da passagem para Belém ainda atrapalham o crescimento do turismo, que acaba sendo sazonal, se intensificando em períodos como o Círio de Nazaré. Por quê? Porque você atrai para Belém um sem número de pessoas, que é uma população flutuante muito grande. Isso alavanca o setor do comércio em regra, em linhas gerais, não só a parte de hospedagem e alimentação fora do lar, mas também o comércio de um modo geral. Mas você tem aí 3 vertentes, a gente nós temos detectado 3 tipos de romeiros, vamos colocar assim. O que vem do interior, que geralmente traz o pato, a maniçoba, já fica na casa de parentes, aquela coisa toda. O que vem de outros estados, mas é natural do Pará, ou tem raízes no Pará, alguns desses ficam em meios de hospedagem. E você tem o que é totalmente alienígena, ou seja, aquele que não tem raízes, vem pela festa em si, né, pela procissão e pela coisa. Esse sim fica nos meios de hospedagem. No caso dos hostels, a ideia é a convivência. Quartos, banheiros e cozinha compartilhada dão a esse tipo de hospedagem uma imagem diferenciada. O estabelecimento de hostel, ele justamente foca na necessidade do hóspede de se sentir em casa. A interatividade é um fator preponderante para qualquer tipo de hostel a nível Brasil. Então, o fato de o hóspede estar se sentindo mais à vontade, com mais interatividade, de ter entre os outros hóspedes, é o segredo do hostel. E agora vamos falar de manifestação. Manifestantes paralisaram a rodovia BR-010 na manhã desta quinta-feira, no trecho próximo ao município de Mãe do Rio, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 100 pessoas participaram da interdição, que durou cerca de 2 horas. A via foi liberada no início da tarde e equipes da PRF orientaram o trânsito na área. O motivo da manifestação foi a prisão da vereadora Osana Anunciação de Araújo Souza, denunciada pelo crime de corrupção passiva. E agora vamos falar de saúde. O Ministério da Saúde divulgou esta semana um novo boletim epidemiológico com novos casos de microcefalia registrados no país. Segundo o Ministério, 1.709 casos foram confirmados e mais de 3.000 casos permanecem sob investigação. Os casos foram registrados até o dia 16 de julho e confirmam mais 22 casos de microcefalia desde a divulgação do último boletim. As informações são baseadas em dados emitidos pelas secretarias estaduais de saúde. De acordo com o boletim, 3.182 casos suspeitos de microcefalia permanecem sendo investigados pelo Ministério, enquanto 3.680 registros foram descartados, desde outubro do ano passado, quando as investigações começaram. O Ministério afirma ainda que do total de 1.709 notificações, apenas 267 tiveram confirmação para o vírus Zika. Os casos confirmados em todo o Brasil ocorreram em 595 municípios, localizados em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. No Pará, um caso foi confirmado e 46 permanecem sendo investigados. E você pode ajudar na produção aqui do Nazaré Notícias, é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444 e assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição pichação e a depredação do patrimônio público. 1/5 da população belemense sofre com hipertensão. Você acompanha a agenda cultural e um bate-papo com Dona Onete. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre pichação e o patrimônio público. Qual o limite entre a pichação e a comunicação urbana artística? A pichação é considerada pela Constituição brasileira um crime ao meio ambiente, mesmo que sendo considerada uma forma de expressão e comunicação urbana. Em Belém, a prática é comum em prédios privados e tem o prejuízo ao patrimônio artístico histórico. Spray, uma parede limpa e ninguém por perto.
são os elementos necessários para fazer uma pichação. Para alguns, uma expressão típica da rua. Para outros, vandalismo. Para a lei brasileira, crime ambiental. O artigo 65 da Lei de Crimes contra o Meio Ambiente prevê atos de pichar, grafitar ou, por outros meios, compuscar monumento ou edificação urbana. A preferência do pichador são locais novos ou onde já existam pichações. Há também a apreciação pelos lugares mais altos, um simbolismo de estar no topo. Principalmente na questão do Centro Histórico de Belém, o grande prejuízo, não só para o proprietário, né, mas para todos. Quem visita o Centro Histórico de Belém deslumbra de uma paisagem urbana das mais significativas do Brasil. Nós detemos aqui um dos maiores centros históricos do Brasil. Aqui nós temos exemplares arquitetônicos de cada um dos séculos da existência da cidade de Belém. Então, é muito importante a sua preservação, o seu bom estado de cada um desses imóveis que estão inseridos ali. Quando ocorre a questão de pichações, triste ver essa em função do conjunto, que é o que representa para todos, né? E a gente procura, através da nossa fiscalização, combater isso aí. Acionamos, normalmente, o proprietário ou, em outros casos, a DEMA no apoio, no sentido de recuperar essa ação de vandalismo. A Constituição vê a pichação como um crime pequeno, mas que pode ter penalidade agravada se for feita em patrimônios públicos. No caso dos prédios públicos, a gente tem sempre, existe a vigilância da Guarda Municipal, que deve estar sempre atenta para esse tipo de ação. De imediato, o órgão responsável por cada um desses prédios, eles têm a obrigação de refazer, ou uma repintura, ou, no caso de fachadas azulejadas, a questão da lavagem. Então, é muito variado a questão de custo, porque cada tipo exige uma preocupação de um sentido ou de outro, a questão de repintura, a questão de lavagem de azulejo e outros casos, né? O legislador entendeu que esse crime é considerado como sendo de menor potencial ofensivo, tá? Ou seja, a pena vai de 3 meses a 1 ano e multa. Se for um bem especialmente protegido, um bem tombado, vai de 6 meses a 1 ano e multa. O Centro Histórico é um dos lugares mais marcados pela pichação. Diferente da grafitagem, a pichação não é autorizada. Ela serve para fazer protestos, marcar presença e muitas vezes é uma forma de competição entre os pichadores. Para a segurança pública, há dificuldades em fiscalizar e encontrar os responsáveis pelas pichações. Quando se trata de pichação, fica difícil encontrar o sujeito no momento que ele está praticando aquele ato, né? Normalmente, assim, a maior parte das pichações ocorre na calada da noite, né? Ou finais de semana, enfim, os horários de menor vigilância do Estado. Então, realmente, a maior dificuldade é flagrar o sujeito no momento que ele estiver praticando esse crime. Em casos de prédios privados tombados, existe uma lei que contribui com o proprietário se ele o mantiver limpo. A gente tem um certo controle com a questão dos imóveis particulares por conta de um incentivo à preservação que consta em lei, uma lei municipal que dá isenção de IPTU para cada um desses prédios. Então, no momento que um imóvel é avaliado para ser concedida essa isenção, a gente faz a análise em função do bom estado de conservação. Quando a gente percebe que existe uma pichação, já esse desconto não vai ser tão grande quanto ele poderia merecer. E a gente tem esse instrumento que a gente tem colhido os bons frutos disso, porque o proprietário, na ânsia de ter um desconto mais elevado, procura imediatamente eliminar a pichação para que a avaliação seja mais alta. E isso tem colaborado para a manutenção desse nosso centro histórico. Já quando o patrimônio é um prédio público, a administração arca com as despesas da repintura, um valor que podia ser destinado para outros fins. O orçamento de cada órgão normalmente não prevê esse tipo de custo. Então, a gente apela para a manutenção, naquela verba que é destinada à manutenção, também se possa usufruir nesse tipo de recuperação. Isso aí depende de cada órgão também.
A Delegacia de Polícia Fluvial do Pará vai instalar uma base de policiamento na Ilha do Marajó para monitorar as embarcações nas rotas aquaviárias da Amazônia, que vem sofrendo constantes ataques de assaltantes, principalmente no Pará. Em 2016, 2 pessoas já morreram no estado vítimas dos piratas dos rios. Há 10 dias, bandidos invadiram a embarcação que saiu de Cametá em direção a Belém. Os assaltantes roubaram os passageiros e atiraram em um dos tripulantes. Os ataques às balsas na rota Belém-Manaus também preocupam. Em um ano, foram registrados 22 assaltos, contabilizando 2 milhões de prejuízos em roubos de cargas e equipamentos náuticos. E vamos voltar a falar de saúde. Dados do Ministério da Saúde mostram que 1/5 da população belemense sofre com hipertensão. A doença atinge em torno de 22% da população feminina da capital paraense e 19% dos homens. Os números são do Ministério da Saúde. As mulheres são maioria nesse cenário, com percentual acima de 22%. Os homens responderam por 19% dos casos registrados de doenças crônicas na capital paraense. De acordo com a pesquisa, Belém tem 1/5 da população com hipertensão e é a 7ª capital brasileira com menor proporção da doença no país. Belém fica atrás das cidades de Palmas, que apresenta índice de 15%, Boa Vista, com 17%, e a capital do Maranhão, São Luís, com 17%. Já nas cidades do Rio de Janeiro, Maceió e Porto Alegre, o índice da doença é considerada alta. Segundo uma pesquisa de orçamentos familiares do ano de 2008, o consumo de sódio do brasileiro excede mais de 2 vezes o limite máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 5 gramas por dia. A média nacional é de 12 gramas. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Salinópolis, município paraense, o final de semana será de tempo encoberto com possibilidades de chuva passageira. A temperatura ficará em torno de 24 e 31 graus. Em Abaetetuba, no Pará, os dias serão parcialmente nublados, sem previsão de chuva forte. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima pode chegar a 31. E na capital do Maranhão, São Luís, o final de semana será de muito sol, não havendo previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 32. Ontem, crianças da Casa do Autista assistiram a uma sessão de cinema especial em um shopping na Padre Eutíquio, aqui em Belém. A animação Procurando Dory foi o filme escolhido e reuniu muitas crianças. Pouco depois do shopping abrir, a entrada do cinema já estava assim. Crianças por todos os lados e os pais cheios de expectativas. Vicente, por exemplo, estava prestes a assistir sua primeira sessão de cinema. É a primeira vez que ele vem ao cinema e a gente está super feliz, né, por essa oportunidade, porque nas sessões convencionais a gente não costuma levá-lo. A alegria era visível em todos os pais que hoje tiraram algumas horas de folga para fazer um programa legal com os filhos. Ele nunca conseguiu assistir um filme na íntegra dentro do cinema, então a gente vai ter que fazer todo um trabalho com ele. Então, com uma sessão adaptada, é perfeito, né? Quem sabe hoje eu não vou ter a surpresa de ver o Thales assistindo um filme por completo. Né? Uma conquista. Esta é a segunda vez que o cinema abre as portas para uma sessão voltada para crianças com autismo, mas na verdade é a primeira vez que a Casa do Autista recebe o convite, um convite que foi recebido com muito carinho e com grande alegria. Afinal de contas, foram ofertadas 179 vagas, mas ao todo foram 300 famílias inscritas. Através de um e-mail vindo de São Paulo, da matriz do Movicom, convidando a associação para que trouxesse as crianças para essa inclusão. Nos informaram que a sala seria preparada, o som mais baixo, as luzes acesas, não teria fila para compra de ingresso. Foi um convite bem interessante. Para casa foi a primeira vez esse tipo de convite.
Para garantir uma sessão especial, o cinema fez suas adaptações. A sessão ela tem que ser a meia luz, o som tem que ser baixo, tá? E não tem exibição de trailer, justamente para não ficar cansativo, para ser uma exibição confortável, né, e agradável para os menores. Nos 2 últimos finais de semana de julho, o Poder Judiciário estará nas praias de Salinas, no Nordeste paraense. Nos dias 23, 24, 30 e 31, o ônibus do projeto Verão com Justiça e Cidadania estará estacionado na praia do Atalaia, das 10 da manhã às 5 da tarde. Caroline Guimarães tem mais informações. O projeto Verão com Justiça e Cidadania esteve presente nos 2 primeiros finais de semana de julho em Outeiro e em Mosqueiro. E agora se faz presente no município de Salinópolis. Isso acontecerá nos 2 últimos finais de semana de julho, levando mais justiça através do atendimento jurídico e também cidadania através da emissão de documentos essenciais, como as carteiras de identidade e de trabalho, além da certidão de nascimento. O projeto será na praia do Atalaia, lá onde o ônibus do Tribunal de Justiça do Pará estará estacionado. Então isso acontecerá no horário de 10 da manhã até às 5 horas da tarde, lembrando, nos 2 últimos finais de semana de julho. Todos podem participar. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Desde o dia 8 de julho é obrigatório o uso do farol baixo durante o dia nas rodovias do Brasil, mas muitos motoristas ainda estão confusos. Qual luz se deve usar é a principal dúvida dos condutores de veículos, mas a explicação é simples e fácil para que todos entendam. Tem que entender que é mesmo o farol que é usado à noite para enxergar. Não tem mistério. O que você utiliza à noite para enxergar, né? O farol baixo? É esse farol usado à noite para enxergar que tem usado durante o dia. Não há mistério. Não é o farol de milha, não é o farol de neblina, não é o farolete ou a lanterna de posição. É o que você utiliza para enxergar à noite. É esse que você usa para enxergar à noite, você tem que usar durante o dia. Não tem mistério nenhum. Geralmente ele é acionado quando você gira pela segunda vez o dispositivo do farol. Quando você gira pela primeira vez, você está ligando o farol de posição ou lanterna ou farolete. Esse não é que a lei exige. Quando você gira pela segunda vez de positivo, é o farol baixo. É o que você usa para enxergar à noite. É isso que a lei está pedindo para usar do dia. Não tem mistério algum. Pesquisas apontam que a legislação deve reduzir bastante o número de colisões frontais e salvar vidas, uma vez que com o farol baixo é possível que um veículo enxergue o outro a uma distância de 3 km e assim possa fazer a manobra de desvio com segurança. Em menos de um mês de vigor da lei, os condutores têm se comportado de maneiras diferentes. A maioria dos condutores tem utilizado o farol baixo já. Alguns condutores estão utilizando do modo errado e alguns condutores estão desatentos, não estão utilizando. Quem não utiliza o farol correto é multado. A infração é média e prevê multa de R$ 85,13, além de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Mas, de acordo com a inspetora da PRF, a preocupação não deve ser com a multa. O que tem que levar em conta não é preocupar com a multa, é o valor da vida. Você fazendo isso, você está podendo evitar um acidente, você pode salvar uma vida. É essa a preocupação. O que eu falo que quem está utilizando errado ainda, quem não está utilizando, é a falta de interesse. Quando você tem interesse, você procura saber, você procura aprender, você procura se informar. Então, há a falta de interesse realmente em evitar um acidente. Há a falta de interesse em você salvar uma vida. Não esqueça que pode ser você, a sua família, um parente, um amigo que você pode estar salvando, numa simples atitude de você andar com o farol baixo ligado. Ainda falando em trânsito, 6 mortes foram registradas neste mês de julho aqui no Pará. A imprudência ainda é o principal fator para o surgimento de acidentes. Caroline Guimarães conversou com a inspetora da Polícia Rodoviária Federal. No penúltimo final de semana de férias, o fluxo aqui na BR-316 já começa a ficar intenso. Para falar um pouquinho sobre esse fluxo e os cuidados, está aqui ao meu lado a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Marisol Mota. Inspetora, muito obrigada por conversar conosco. A gente já percebe esse peso, né, no trânsito agora na BR. Na verdade, nós temos um histórico, mês de julho no estado do Pará. Os últimos finais de semana, os últimos 15 dias, são bastante intensos. Então, esse é o 4º final de semana. Provavelmente vai ser tão intenso quanto foi o 3º. Então, realmente, desde as 7 horas da manhã, está sendo bastante pesado já o fluxo de veículos. A tendência é que continue assim até o final do dia. Os dados da PRF sempre mostram que os primeiros 20 quilômetros da BR-316 são os mais complicados, né? O que é que complica tanto o trânsito? A falta de atenção dos condutores, porque nós temos uma BR que é uma reta,
não tem nem sentido contrário em relação a ela, mas composta. O que tem é muito fluxo de veículos e o condutor que não tem atenção da vida. É um condutor que não sinaliza suas manobras quando vai mudar de faixa, ele não utiliza o pisca-pisca, por exemplo. Então, realmente, ele não mantém a distância de segurança. A maioria dos acidentes, o que é? Uma colisão traseira, porque não mantém a distância de segurança. É aquela colisão lateral, porque o condutor não sinalizou a manobra quando foi para trocar de faixa. Quer dizer, tudo a falta de atenção, a falta de consciência do condutor na condução do seu veículo. Já tem algum dado de acidentes nesse sentido, nesse período de férias? Temos dados de acidente, toda segunda-feira temos balanço parcial. Até o momento nós temos 6 mortes já nas rodovias federais, nenhum aqui no trecho da BR-316, que é o trecho do maior fluxo de veículos para sair dos balneários. Os acidentes fatais que aconteceram foram fora de rota tumultuada, em dias e horários realmente que não teve fluxo intenso de veículos, o que demonstra o quê? A imprudência do condutor. A má conduta da postura do condutor atrás no volante, que acidentes que poderiam com certeza ser evitados se tivesse um pouco mais de respeito, um pouco mais de prudência, um pouco mais de consciência. Inspetora, muito obrigada. Então é isso, é importante que o condutor entenda que a responsabilidade dele vai além do seu carro, que a responsabilidade no trânsito é um compromisso de todo mundo. Então a você que ainda vai pegar a estrada, fique atento a essas dicas e umas boas férias. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Durante todo o mês de julho, o Corpo de Bombeiros do Pará está realizando a Operação Verão nos balneários do estado. No balanço parcial da operação divulgado esta semana, 877 ocorrências foram registradas. O balanço é referente aos primeiros 15 dias de julho e registra um aumento de 13% no número de ocorrências em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o balanço, o número de pessoas alcoolizadas ao volante subiu 113% este ano, ficando entre as maiores ocorrências deste verão. O Corpo de Bombeiros registrou ainda que o número de atendimentos por problemas cardiorrespiratórios também cresceu. No período, 15 ocorrências foram registradas. Já os casos de desaparecimento e localização de crianças correspondem a 173 registros, 90 deles só no distrito de Outeiro. Acidentes com animais marinhos também foram notificados, 182 registros, com 44 ocorrências em Salinas. Ainda segundo o balanço, o número de atendimentos ocasionados por acidentes de carro aumentaram 29%, o que corresponde a 27 casos. Uma boa notícia para o paraense consumidor do açaí. De acordo com o DIEESE, o litro do açaí vem sofrendo reduções de preços desde o último mês de maio e pode ter seu preço reduzido nos próximos meses aqui em Belém. Segundo o DIEESE, o produto deve passar por novas reduções de preços. Na capital paraense, o preço começou a diminuir a partir de maio. Até então, o litro do tipo grosso custava R$ 28,00 e o médio R$ 18,00. O açaí do tipo médio, que é o mais consumido pela população da cidade, está custando atualmente entre R$ 10 e R$ 12,00, segundo o órgão. O DIEESE afirma ainda que nos próximos meses o litro do açaí chegue a custar entre R$ 10 e R$ 8,00 em feiras e mercados da cidade. Segundo o órgão, o motivo das reduções é a queda de preços dos fornecedores e batedores que atualmente buscam garantir o consumo do produto com preços mais acessíveis para a população belenense. A 13ª edição do Festival Imagem e Movimento está com inscrições para produções audiovisuais do país inteiro para exibição no evento marcado para acontecer entre os dias 4 a 10 de dezembro em Macapá. Assim como em 2015, a melhor produção amapaense inscrita vai receber o prêmio Gengibirra, além de R$ 1.000. Produções de curta e média metragem, animações e documentários estarão entre os segmentos aptos à inscrição, que fixou o prazo de 30 de agosto para o envio de produção de outros estados e 30 de setembro para os filmes amapaenses. As inscrições e informações do festival estão disponíveis no endereço festivalfim.blogspot.com.br. E agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana. A Casa das Artes recebe até o dia 8 de agosto a exposição Sedução da Estética.
A mostra apresenta trabalhos desenvolvidos durante as oficinas de gravura em tecido realizadas no primeiro semestre deste ano. São 11 trabalhos entre rendas e peças de vestuário. Ela pode ser conferida nos horários de 9 da manhã e 1 da tarde e das 14 horas até as 19 na Casa das Artes, localizada na Praça Justo Chermon, ao lado da Basílica de Nazaré. A entrada é franca. O Museu do Videogame chega a Belém neste final de semana. O acervo da exposição conta com mais de 200 tipos de videogames e mais de 6 mil jogos. O museu já passou por 9 estados brasileiros e no ano passado recebeu mais de 3 milhões de visitantes. A exposição pode ser visitada a partir deste sábado, dia 23, em um shopping localizado na Avenida Doca de Souza Franco até o dia 14 de agosto. A entrada é gratuita. E neste sábado, o Espaço Cultural Apoena recebe um grupo de carimbó de Quaraci. O público poderá conferir uma apresentação de raiz, que representa a cultura paraense com pitadas nordestinas. A apresentação acontece amanhã, a partir das 21 horas. Mais informações pelo telefone 98213 6071. Aos 76 anos, ela é um dos principais expoentes da música paraense. Cantando as belezas e as paixões do nosso estado, Dona Onete é a nossa entrevistada do bate-papo musical de hoje. Marcos, o nosso bate-papo de hoje é super especial. Eu estou aqui com a rainha do carimbó chamegado, Dona Onete, que está agora na fase de gravação e de preparação do seu próximo CD e DVD. Dona Onete, me conta um pouco sobre a sua carreira. A senhora veio do Marajó, morou em Garapé-Mirim, morou em Belém, trabalhou com cultura por muito tempo. E quando foi que a senhora decidiu cantar? Olha, eu não decidi, eu fui escolhida ali nesse lugar onde está aquela casa ali. Quando eu voltei de Garapé-Mirim, tinha uma casa de carimbó aí. Olha, a distância que era, mexeu comigo, né? Aí eu ia lá, dava uma canja, corria lá e dava uma canjazinha no carimbó. E o pessoal do coletivo Rádio Cipó, logo ali, 3 casas depois da minha, eles se mudaram. E trouxeram o velho Laurentino. Nosso Laurentino veio com eles. E aí eles me viram cantar lá, ainda nem tinham ido lá no carimbó. E disseram que era essa voz que eles queriam para eles. Mas pensavam que eu era uma mulher nova, eu era uns 40 anos, por aí. Chega lá, eu tinha 62. Aí o pessoal disse, oi, ela não é nova, ela já é idosa. Desceram. Aí convidaram. Daí sim, não falaram nada, foram embora. Aí no outro dia surgiu aí na rua que eles estavam procurando essa pessoa. Aí o meu marido ainda era vivo, ele foi, disse, olha, Nete, estão te procurando aí. Aí eu disse, para quê? Disseram que o pessoal dali do Arreia, eles não chamavam coletivo. Eles tem uma música que dizia Arreia, aí uma verdadeira loucura. Aí querem falar, eu disse, eu não tenho nada que falar com eles. Cantei, eles aceitaram e a gente continuou. Eu gravei com eles 2 músicas, que foi Amor Brejeiro, né, que é a música que todo mundo lembra, e Paixão Cabocla. Eu fui cantar carimbó, lá no Ver o Peso, urubu sobrevoando, eu logo pude prever, parece que vai chover, depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, E, Dona Onete, as suas composições, as suas músicas são composições autorais, né? E refletem muito esse amor seu pelo Pará. De onde é que surge essa inspiração para falar sobre coisas regionais? Sabe o que é? Quando eu cheguei logo aqui, que eu comecei a cantar, eu notei uma coisa, que o paraense não era muito chegado com as suas músicas. Quando era de homem, assim, cantado regional, alguma coisa, ainda dava um pagão, qualquer coisa. Mas aí eu digo, meu Deus, não tem mudança. Mas quando eu comecei a cantar com o coletivo Rádio Cipó, eu fui sentindo que aquela massa de pessoas novas, aquela gama que estava ali nascendo, já era meus fãs. Já era meu e do Laurentino. O Laurentino com o rock dele e eu com o chamegado, cantando carimbó chamegado. Aí eu fui introduzindo outras coisas e a juventude foi gostando. E tive a felicidade de colocar uma música, Procurando um Grande Amor. Eu viajei, aí os homens, eu ainda disse que era para eles essa música que eu tinha feito,
Que ninguém agradava o homem, só quem ia agradar agora era eu, cantando, do moreno daqui do Pará, né? Onde eu fui encontrar a felicidade foi no Pará. Essa música caiu como uma luva no povo. Boto faz o seu bailar nas águas de Preamar, na hora da maresia. Boto faz voar na hora da maresia. Boto faz. Legal, Dona Nete, a senhora está trabalhando agora no seu próximo CD, né? Me conte como é que vai ser, o que é que vem por aí? Já não, eu ainda nem pensei, já estão falando no próximo CD. Né, já tem esse CD de 12 músicas só de boleros, já estão fazendo um outro projeto para um outro CD. Eu não sei como é que ainda vai, eu ainda não sei te dizer da minha vida o que vai acontecer, mas eu estou caminhando. Pescador, 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 joga a rede no mar. Pescador, pescador, joga a rede no mar. Tem boto dentro da rede, fazendo fuá-fuá. E o seu DVD? Me fale, a senhora já vai começar o primeiro show agora em Garapé-Miri, vai ser um pouquinho da sua história em cada local? Em Garapé-Miri eu vou mostrar as tradições, os costumes, os adágios, tudo que Garapé-Miri tem. Foi lá aquela cidade abençoada, tão pequena, me deu todo esse conhecimento. Eu vim de lá com muito, sabe, a gente chega com conteúdo. Foi onde eu disse para uns músicos que nós estamos assim, eles estavam assim meio assim, de onde vem? O que é que ela veio fazer, tal coisa? Então, o que aconteceu? Eles viajaram comigo no segundo CD. Aí deu tudo certo, até que eu cantei. E saiu aquele CD Feitiço Caboclo, né, que vocês sabem. E agora está aí o Banzeiro, que eu falo de um balanço de água muito forte. Tá certo, Dona Nete, muito obrigada. Um beijo para o público da TV Nazaré Antigona, que está aqui comigo. De vez em quando me procura e eu estou aí. Tamo de pé. Tá certo, Dona Nete, muito obrigada, viu, por representar tão bem a nossa cultura e a nossa música paraense. O Nazaré Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira.